Hoje a gente tem como convidada a Patrícia, Olá, que é uma grande amiga, e eu fiquei muito feliz dela ter aceito. E aí eu vou eu que apresentar agradeço. Obrigada. Eu vou apresentar a Patrícia, então. Ela se formou em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez mestrado em Botânica na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. No mestrado, ela revisou a terminologia usada para descrever o hábito trepador e discutiu o papel dos mecanismos de escalada na evolução, diversificação e distribuição das trepadeiras neotropicais sob uma perspectiva macroevolutiva. Recentemente, ela foi aprovada no doutorado pelo PPG Botânica, da URGS, e seu projeto trata da evolução de melastomatácea em diferentes escalas, utilizando uma abordagem multidisciplinar que envolverá atributos morfológicos e citogenéticos, assim como distribuição e modelagem de nicho. Então, né, vem mais um trabalho muito legal por aí. E hoje ela É vai falar com a completamente gente diferente, mas diferente sobre o que ela conseguiu, tudo que ela conseguiu fazer no mestrado dela. Ó, já tem elogios no chat, muito bom. Então é isso. Patrícia, você está liberada? Você tem aí de 30, 40 minutos, 45 minutos para se apresentar e depois a gente conversa um pouco. Conforme o pessoal vá tendo perguntas, pode tanto escrever no chat ou aguardar no final, a gente, né, consegue abrir o microfone e conversar todo tá. mundo que tiver interesse. Tá bom? Muito Aham. obrigada mais uma vez. Então, acho que agora está em tela cheia. Então, obrigada, Lilian, pelo convite, por estar aqui, obrigada por me apresentar também, obrigada ao NERP por ceder o espaço para falar um pouquinho do meu trabalho, que não tem nada a ver com reprodução de plantas, mas eu espero que seja interessante, que vocês extraiam coisas bacanas. Então, a minha palestra é intitulada Trepadeiras Neotropicais e seus mecanismos de escalada, diversidade, distribuição e diversificação, e é um pedaço do meu trabalho de mestrado que eu apresentei ano passado, defendi ano passado. Né? Então, o que são trepadeiras? Né? As trepadeiras, elas são plantas que germinam no solo e depois não conseguem sustentar os seus caules mecanicamente sem a ajuda de um suporte externo. E aí, depois de estabelecida sobre esse suporte, a planta ela pode ou não perder a conexão com o solo. E as trepadeiras, elas são mais abundantes e mais diversas na região tropical, mas é aqui nos neotrópicos que elas atingem a sua maior diversidade. Existem duas formas básicas de crescimento das trepadeiras. As lianas, que são as trepadeiras lenhosas em toda a extensão do seu corpo, né, elas têm caules mais grossos, elas habitam mais normalmente o interior de matas, elas conseguem atingir o dossel, assim, né, via de regra, e aqui vocês podem ver, sou eu em cima de uma baita de uma liana, né, com o seu caule todo retorcido, esse emaranhado todo aqui provavelmente são partes do caule dela também. E a outra forma são as trepadeiras herbáceas, né, que os caules são herbáceos, não são lenhosos, ou pelo menos só na base, elas têm os caules normalmente mais finos, e elas estão geralmente no subbosque ou em regiões, em áreas um pouco mais abertas e bordas de floresta. E o registro fóssil, ele mostra a existência de trepadeiras desde o período devoniano, então, desde 415 mil até 415 até 360 milhões de anos atrás, a gente já tem registro de trepadeiras, né? E isso sustenta, então, a ideia de que o hábito trepador, ele emergiu muitas vezes ao longo da evolução das plantas e sugere a presença de fortes pressões seletivas em seu favor. Né, a gente tem, hoje em dia, tem trepadeiras que são pteridófitas, né, como esse ligódium, tem trepadeiras que são gimnospermas, que nem esse ignetum, mas a esmagadora maioria das trepadeiras hoje faz parte das angiospermas. E as trepadeiras, elas escalam e se mantêm presas aos seus suportes através do que a gente chama de mecanismos de escalada, né, e existem várias classificações diferentes de mecanismos de escalada, né, só que essas classificações, às vezes, elas não concordam entre si, né, os termos podem ser um pouco confusos, na verdade, toda a terminologia envolvendo o hábito trepador, ela é bem complexa, tem muitos termos que se sobrepõem, então, muitos conceitos que se sobrepõem, então, fazendo uma breve propaganda, eu e os meus orientadores, e a minha orientadora, a gente escreveu esse trabalho ano passado, numa tentativa de padronizar essa terminologia, a gente fez uma grande revisão de literatura, né,
e explicou vários conceitos e tal. E então, essa classificação de mecanismos de escalada que eu vou apresentar para vocês agora é baseada nesse nosso trabalho. Então, se alguém quiser ir lá olhar, eu recomendo, que é um trabalho muito legal. Então, a gente tem o mecanismo volúvel, que é o mecanismo no qual o caule principal da planta, né, ou seja, o caule de crescimento indeterminado, é o que vai fazer o enrolamento, ele vai se enrolar, ativamente se enrolar na vegetação, no suporte, e vai prover essa sustentação da trepadeira. E nós temos as gavinhas também, que são estruturas que são completamente modificadas somente para exercer a função de dar o suporte da trepadeira na vegetação, né? Então, elas têm várias origens ontogenéticas, pode ser origem foliar, pode ser uma inflorescência modificada, pode ser caulinar. Nesse caso aqui desses milax, agora eu não me lembro se é um pecíolo duplicado ou se são estípulas. Eu acho que tem um pouco de debate, mas enfim, são estruturas que são bastante complexas, né, são ultra especializadas, porque elas somente cumprem essa função. Nós temos também as raízes grampiformes, que são raízes que são um pouco modificadas para, além de cumprir a função de absorção de nutrientes, também cumprir a função de dar o suporte, né, e aí as plantas que têm essas raízes, elas ficam bastante adpressas ao suporte, que nem a gente pode ver nessa foto. Nós temos também o mecanismo apoiante, que ele é considerado já desde a época de Schenck, em 1892, ele já falava que seria o mecanismo mais simples, porque a planta ela não se enrola em nada, ela não mostra um comportamento de procura do suporte, ela só se escora e vai crescendo, né? Então não tem grandes modificações que a planta tem que sofrer para poder apresentar esse mecanismo, à exceção de, por exemplo, vasos de xilema maiores, mas isso é uma característica de trepadeiras no geral, independente do mecanismo de escalada. E essa foto, ela não está muito boa, mas essa é uma efedra, que é uma gimnosperma. Nós temos também os pecíolos volúveis, ou folhas prensoras, que é bastante autoexplicativo, né? Então, é o pecíolo da folha que vai fazer o papel de se enrolar e prover esse suporte. Diferentemente das gavinhas, não é uma estrutura completamente modificada, porque a gente vê que ainda é uma folha, né? Tem um limbo foliar ali, que é fotossintetizante, então não é a estrutura inteira que foi modificada, mas é o pecíolo que vai se enrolar e vai prover esse suporte, que nem dá para ver na flechinha amarela ali. Depois nós temos os ramos prensores, que é semelhante ao volúvel, né, no sentido de que é o caule que vai se enrolar, mas não é o caule principal, tá? São ramos laterais, são ramos de crescimento determinado, né? A gente pode ver aqui que tem o caulezinho principal que está subindo e tem vários raminhos laterais, parecem até bracinhos, que estão literalmente abraçando a árvore, né? Então, por isso que está numa categoria diferente. E nós temos também os ganchos, que é um mecanismo semelhante ao apoiante, né, porque ele também não apresenta nenhum tipo de enrolamento, não tem nenhum movimento ativo de procura, de busca por suporte, só que essas plantas, elas apresentam essas estruturas, que estão apontadas aqui em amarelo, que são ganchos, né, que vão ajudar a planta a se prender na vegetação ao seu redor, né. Nesse caso aqui, isso é um desmoncos, é uma palmeira, né, uma arecácea, e esses ganchinhos do final são acantofilos modificados, eles são bem duros, assim, são menorzinhos, e eles ajudam a planta a se prender muito bem na vegetação do seu entorno. Então, como tem uma estrutura que aparentemente só tem essa função de ajudar a prender, a gente separou numa categoria diferente também. E, por último, nós temos os pedúnculos ou inflorescências volúveis, que também é o pedúnculo da flor que vai fazer essa função de enrolamento e prover o suporte. Aí a gente botou numa categoria separada porque é a mesma lógica das folhas prensoras, não é uma estrutura completamente modificada, que nem uma gavinha, mas ela tem uma origem diferente, né? Folha é vegetativo e flor é reprodutivo, então a gente separou numa categoria só para ela. E esse trabalho aqui, ele é do Putz, de 84, ele é muito interessante, porque é da História Natural das Lianas de Barro Colorado, e aí lá ele conseguiu ver que diferentes mecanismos de escalada fazem com que as plantas habitem suportes de diâmetros diferentes, né? Então, aqui a gente tem esses gráficozinhos, o gráfico de cima são as plantas com gavinhas, o do meio as volúveis, e o de baixo as trepadeiras com ramos prensores, e aí a gente tem o gráfico aqui, o número de espécies por diâmetro máximo de suporte, e dá para ver que a maioria das espécies com gavinhas está concentrada em suportes menores do que das espécies com ramos prensores, por exemplo, né? E uma observação interessante que ele fez é que as trepadeiras com raízes grampiformes ou com gavinhas que têm discos adesivos no final, na sua extremidade, elas não têm um limite de diâmetro que elas podem habitar. Elas podem habitar coisas planas, por exemplo, uma parede, né? Então, isso é bastante interessante.
E aí, considerando, então, que diferentes mecanismos de escalada fazem com que as plantas habitem suportes de diâmetros diferentes, não é surreal a gente pensar que isso, em último caso, pode levar a plantas com mecanismos de escalada diferentes habitarem vegetações diferentes e estarem distribuídas de maneira diferente também, né? Então, pode ser que tenha uma influência indireta aí do mecanismo de escalada na distribuição. Em 91, o Gentry ele afirmou que uma maior especialização de mecanismos de escalada estaria associada a uma maior diversidade, né, porque ele disse que as famílias de angiospermas que têm majoritariamente compostas por trepadeiras, as que são mais ricas, são as que têm mecanismos mais especializados, e ele considerou as gavinhas como os mais especializados, né, que nem eu já falei para vocês, é uma estrutura completamente modificada, tem toda uma via molecular super complexa para produzir essa estrutura, então ele considerou que elas seriam um mecanismo mais especializado. Só que, das 11 famílias de angiospermas, majoritariamente compostas por trepadeiras, apenas 4 apresentam gavinhas, e dos 10 gêneros mais ricos em trepadeiras, apenas 3 apresentam gavinhas. Então, pode ser que a coisa não seja bem desse jeito, né? E essa associação de mecanismo de escalada com diversidade não foi muito explorada, mas já Souza Bena e colaboradores já apontaram, por exemplo, que no caso das gavinhas, os diferentes tipos de gavinhas, eles não são distribuídos de maneira igual ao longo da filogenia das angiospermas, né? Aqui a gente tem uma filogenia com as ordens de angiospermas e dá para ver que os diferentes tipos não estão igualmente distribuídos. Eles também apontaram que gavinhas de diferentes origens ontogenéticas estão restritas a certos clados, por exemplo, as gavinhas de origem reprodutiva, elas estão restritas somente ao core eudicotes, né? Então, pensando em tudo isso, no papel dos mecanismos de escalada na evolução das trepadeiras, o objetivo principal desse meu trabalho foi investigar o papel dos mecanismos de escalada na evolução do hábito trepador e na diversificação de grupos neotropicais de angiospermas. E aí, os nossos objetivos específicos foram indicar quais são essas famílias, quais famílias de angiospermas neotropicais apresentam espécies trepadeiras e quais são os seus respectivos mecanismos de escalada, discutir a evolução dos diferentes mecanismos de escalada, enfatizando mudanças de estado de caractere, e também testar se o surgimento de mecanismos de escalada realmente está associado, o surgimento de mecanismos de escalada mais especializados realmente está associado a uma maior taxa de diversificação. Então, a gente partiu de um banco de dados de trepadeiras neotropicais, que foi cedido pelo meu co-orientador, o Dr. Pedro Acevedo, e nesse banco tem vários grupos, tem pteridófitas, tem gimnospermas também, mas nesse meu trabalho eu só considerei angiospermas não parasitas, então Lorantaceae, Santalácea ou Cuscuta, por exemplo, não foram incluídas. E aí, então, esse banco contava com 127 famílias de angiospermas, que estavam incluídas em 1.028 gêneros e eram 10.891 espécies. E para essas 10.891, 35% já tinham o seu mecanismo de escalada determinado. Então, já estava beleza, estava show, não precisava fazer nada. Só que ainda faltava determinar o mecanismo para 65% dessas espécies, que é aí 7.100. Então, eu determinei o mecanismo de escalada para essas espécies todas, baseado na classificação que eu apresentei para vocês agora na introdução. E aí, como que eu determinei esses mecanismos? Basicamente, uma grande revisão de literatura, eu consultei os tratamentos de famílias que estão disponíveis no site do projeto Lianas and Climbing Plants of the Neotropics, eu consultei as descrições de famílias do site Neotropic, e eu consultei centenas de revisões taxonômicas, de catálogos, a flora neotrópica e milhares de protólogos de espécies que eu obtive através do Trópicos. E eu também analisei espécimes de herbário, né, pessoalmente lá no Smithsonian e no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e no Species Link online, né, então eu analisei espécimes de herbário, principalmente do herbário do INPA, e eu também olhei tipos no JSTOR. Para fazer, então, a representação gráfica da riqueza e diversidade de trepadeiras e seus mecanismos de escalada, eu construí uma filogeniazinha das famílias de angiospermas neotropicais. Então, eu peguei a lista de famílias de angiospermas neotropicais, e aí eu peguei a superárvore de Smith e Brown, e aí eu extraí um terminal de cada família, e construí uma filogeniazinha de famílias, e depois eu plotei gráficos de barras indicando a riqueza de espécies e diversidade de mecanismos por família, e ficou uma coisa parecida com essa filogeniazinha assim.
Para analisar, então, para ver qual é a distribuição das trepadeiras nos neotrópicos, tanto de maneira geral quanto para cada mecanismo, eu fiz mapas de riqueza de espécies para cada um dos mecanismos de escalada a partir de dados de ocorrências, a partir de dados de ocorrências que eu obtive do GBIF. E aí, para fazer essa coisa da evolução, né, dos mecanismos de escalada diferentes, eu testei vários modelos de transição de estado de caractere. E aí, para fazer isso, eu construí uma filogenia das angiospermas neotropicais. Como que eu fiz isso? Eu peguei o checklist de plantas vasculares das Américas, peguei o meu banco de dados com as espécies de trepadeiras neotropicais, juntei os dois e contrastei isso com a superárvore do Smith Brown, e aí eu obtive uma filogenia dessas angiospermas neotropicais que conta com mais ou menos 19 mil espécies. E aí, para cada uma dessas espécies, eu determinei um estado de caractere, né? E aí eu determinei 6 estados. O estado seria o zero, primeiro estado, o zero, que é o não trepador, e aí vai tudo que não é trepadeira. Plantas que são terrestres e eretas, plantas que são verdadeiramente epífitas, plantas aquáticas, tudo que poderia, que não é trepadeira, está nesse estado. E aí, como essa análise ela pode ser um pouco sensível, se o número de espécies com cada estado é muito dispar, né, pode ser que ela não capte bem essas transições. Então, a gente aglutinou alguns mecanismos para tentar corrigir um pouco essa disparidade, né? Então, o estado número 1 seria o mecanismo volúvel, o estado número 2, as gavinhas, o estado número 3, o apoiante, que inclui apoiante e ganchos, o estado número 4, as raízes grampiformes, e o estado número 5 são os órgãos sensíveis, que são todas aquelas coisas que se enrolam, mas não são super especializados que nem gavinhas, e também não é o caule principal, que nem no volúvel, né? Então, ramos prensores, pecíolos volúveis e pedúnculos ou inflorescências volúveis. E a gente testou primeiramente os 3 modelos, né, protocolo básico, a gente testa o modelo Equal Rates, que todas as transições entre todos os estados são exatamente a mesma, né, então é só uma taxa de transição para tudo. O modelo simétrico, que as taxas de transição de ida e volta entre 2 estados são a mesma, e o All Rates Different, que todas as taxas de transição entre todos os estados de ida e de volta, é tudo diferente, né, então tu tem 2 estados, a taxa de transição de um para outro é uma e do outro para um é outra. Daí, numa análise preliminar, a gente viu que o modelo que melhor se ajustou foi o All Rates Different, e a gente obteve esse resultado aqui. Isso aqui parece confuso, mas eu vou explicar. Então, cada um desses números é um dos estados que eu falei para vocês, né? 0 não trepador, 1 é o volúvel, 2 é gavinhas, 3 apoiante, 4 raízes grampiformes e 5 órgãos sensíveis. Cada uma dessas flechinhas, né, a direção da flechinha indica a direção da transição e o número indica a taxa de transição, né, a frequência com que essa transição ocorreu. Se não tem flechinha, é porque ocorreu tão pouca transição que o modelo assumiu que isso não aconteceu ao longo da história da evolução, né. E uma coisa interessante é que aqui, ó, as gavinhas, que são justamente o mecanismo mais especializado de todos, elas só realizaram transições com 2 estados. O não trepador, que está incluído tudo que não é trepadeira, né? E também com os órgãos sensíveis. E aí isso me fez pensar, poxa, então será que existe uma ordenação, né? Por exemplo, para tu passar na história evolutiva de uma planta que não é trepadeira até ela ser uma trepadeira com gavinha, será que ela precisaria passar primeiro por um estágio intermediário com órgãos sensíveis, ali uma folha que se enrola, mas ainda é uma folha, uma coisa assim, né? Então, isso nos levou a testar mais 3 modelos, que a gente chamou de modelos semi-ordenados, né, modelos customizados. O primeiro modelo assume que as gavinhas podem fazer transições somente com o estado não trepador direto, ou com o estado dos órgãos sensíveis. O segundo modelo, elas fariam transições somente com os órgãos sensíveis, e o terceiro modelo, somente direto com o estado não trepador. E aí a gente selecionou o melhor modelo através do AIC. E para testar, então, a associação de mecanismos de escalada mais especializados com diversificação, a gente usou a abordagem de estimar taxas de diversificação para grupos irmãos, trepadores e não trepadores. E aí, para selecionar esses grupos irmãos, o grupo trepador, ele tinha que cumprir 2 pré-requisitos. Ele tinha que ser majoritariamente composto de trepadeiras e majoritariamente neotropical. E aí, a gente obteve esses grupos a partir da literatura e a gente só considerou filogenias cujo bootstrap fosse de 70 no mínimo, ou a probabilidade posterior no mínimo 0,95.
E aí a gente estimou as taxas de diversificação através do método de momentos de Magalhães e Sanderson, que considera a diversidade do clado e também a idade desse clado, né? E aí, como extinção é uma coisa que é muito difícil de tu estimar, porque é justamente um dado que tu não tem, tu não sabe o que foi extinto, a gente estimou essas taxas de diversificação sob 3 cenários diferentes de extinção. Um cenário de extinção zero, um cenário de extinção média, né, extinção 0,5, e um cenário de extinção alta, 0,9. Então, daquelas quase 11 mil espécies iniciais, ao longo do processo de determinar os mecanismos de escalada, eu fui vendo que tinha algumas espécies que, na verdade, elas eram espécies que eram autossuportadas, elas eram eretas, elas não eram trepadeiras, não precisava de suporte externo, ou elas eram espécies que eram verdadeiramente epífitas, não eram trepadeiras, ou espécies com menos de 2 metros de comprimento. E por que esse threshold de 2 metros? Porque, às vezes, 2 metros é uma planta que não é muito alta, então é difícil tu saber se ela só é meio tortinha, ou se ela está realmente ali subindo na vegetação e tentando escalar. Então, é meio complexo de saber, daí a gente traçou esse threshold de 2 metros para poder, e aí excluiu tudo que fosse menor que isso. Né? Então, aí a gente obteve 9.925 espécies confirmadas como trepadeiras, só que ainda assim, teve algumas espécies que a gente conseguiu ver na literatura, que estava escrito lá que era trepadeira, mas não tinha nenhuma menção ao mecanismo de escalada. Eu não consegui obter essa informação, né? Então, eu não pude considerá-la nas minhas análises, porque eu não posso inventar um dado. Então, no fim das contas, a gente ficou com 9.822 espécies com um mecanismo de escalada determinado, pertencentes a 788 gêneros e 98 famílias. Esse número é um número bem alto, né, e ele corresponde a 10% das angiospermas neotropicais, mais ou menos, né. Tem um trabalho do Antonelli, de 2011, que estima que haja entre 90 mil e 110 mil espécies de angiospermas nos neotrópicos, e aí 10%, então, mais ou menos, são trepadeiras, é bastante coisa. Então, aqui um gráficozinho de pizza clássico para mostrar quais são as famílias mais ricas em trepadeiras dos neotrópicos, né? Aqui estão só apontadas as 10 famílias mais ricas, então a Apocynaceae disparada é a mais rica, com 1.349 espécies, depois nós temos Asteraceae, Fabaceae, Malpighiaceae, Sapindaceae, Convolvulaceae, Passifloraceae, Araceae, Bignoniaceae e Cucurbitaceae. Então, essas 10 famílias correspondem a 60% da diversidade de trepadeiras nos neotrópicos. As outras 88 correspondem a 40% da diversidade. Mas isso pode parecer chocante, mas já era esperado também. O Gentry, no trabalho dele de 91, encontrou proporções semelhantes. Né? Então, não é um grande choque, assim, era esperado que poucos grupos abarcassem a maior diversidade. E esses daqui são os 10 gêneros mais ricos, né? Então, Passiflora, com 440 espécies, aí depois a gente tem Micânia, Dioscória, Hipomeia, Serjânia, Paulínia, Mateleia, Philodendron, Aristolóquia e Heteropteris, né? E a gente pode ver aqui pelas corzinhas que a maioria desses gêneros são de trepadeiras volúveis, né? Depois a gente tem alguns gêneros com trepadeiras com gavinhas e só um gênero com trepadeiras com raízes grampiformes, que é o Philodendron. Com relação aos mecanismos de escalada, disparado, o mecanismo de escalada mais comum de todos foi o volúvel, né, lá mais da metade das espécies, né, quase 4.700 espécies são volúveis, depois seguido pelas gavinhas, o apoiante simples, as raízes grampiformes, os ramos prensores, depois os pecíolos volúveis, depois os ganchos, e por último, com 3 espécies, os pedúnculos ou inflorescências volúveis, né. Esse também é um padrão que também já era esperado, porque já tem vários trabalhos que apontam, vários levantamentos florísticos, vários trabalhos diferentes que apontam que o mecanismo volúvel, ele é o mais frequente, o mais comum de todos, independente de região que tu trabalha, independente de tipo de vegetação, e até de filogenia, assim. Então, a gente já esperava também, é bastante coisa, mas está dentro do que a gente imaginava. E essa é a minha filogenia que eu fiz das famílias de angiospermas neotropicais. Os nomezinhos que estão... Ela tá pequenininha, mas eu vou dar zoom depois em cada uma das grandes partes. Os nomezinhos em preto são as famílias que têm trepadeiras, né? E estão aqui destacadas as 10 famílias mais ricas. E a gente olhando assim, a gente já consegue ver
que a maioria das barrinhas tem uma cor só. O que isso quer dizer? Que a maioria das famílias apresenta um mecanismo de escalada só. Então, o mecanismo de escalada, mesmo em nível de família, ele é bastante conservado, né? São poucas as famílias que têm mais de uma cor. Algumas exceções que saltam aos olhos são justamente Asteraceae e Fabaceae, por exemplo. Mas aí são duas famílias que têm dezenas de milhares de espécies, né? Famílias imensas, muito grandes. Então, a gente espera que linhagens diferentes dentro dessas famílias, que são muito distantes, consigam desenvolver mecanismos de escalada diferentes, né? Aqui, então, começando pelas angiospermas basais, que eu sei que não é um termo correto, mas, enfim, as angiospermas que são irmãs de todo o resto, né, e também dando mostrando aqui as monocotes. Dentro das monocotes, a gente já tem aqui um grupo com gavinhas, que é justamente Smilacaceae, que nem eu mostrei o Smilax lá para vocês. A gente tem aqui Dioscoriaceae, que é uma família que é basicamente composta por trepadeiras volúveis. Aqui, esses cinzinhas são os ganchos, né, são as arecáceas. Isso aqui é o gênero Desmoncus, daquela foto que eu mostrei também lá na introdução, da palmeira com os ganchinhos. E aqui em Poaceae, a gente tem um componente bem proeminente até de trepadeiras que são apoiantes, mas são mais do... Acho que elas são todas do grupo dos bambus, tem Arthrostylidium, por exemplo, é um gênero bem grande de trepadeiras apoiantes. Aí, aqui, nas Rosidae, né, a gente pode ver que tem vários grupos com gavinhas, né, então as gavinhas parecem ser predominantes dentro das Rosidae, não necessariamente predominantes, mas pelo menos mais concentradas aqui. A gente tem Passifloraceae, Cucurbitácea, tem Sapindácea aqui é tudo a tribo Pauline, né, que é uma das grandes tribos neotropicais de trepadeiras. Aqui a gente vê, aqui embaixo, Conaraceae e Celastraceae, pela primeira vez aparecerem os ramos prensores, né, em Fabaceae também tem um componente de ramo prensor, que são as Dalbergias. E aí as Asteridae, né, que a gente tem a Apocynaceae, que é esse arranha-céu de trepadeiras volúveis, né, disparado o maior número de espécies, né, praticamente composto por trepadeiras volúveis. Aqui esse risquinho preto são as 3 espécies que tem de trepadeiras com pedúnculos ou inflorescências volúveis, né, que são as Pacoureas. Então, são 3 espécies de Pacourea que ocorrem aqui. A Bignoniaceae, elas são, isso aqui é tudo tribo Bignone também, que também é outro grande clado de trepadeiras neotropicais. E aqui em Asteraceae, esse componente vermelho, isso aqui tudo é do gênero Micania, que é um gênero enorme e elas são praticamente todas trepadeiras volúveis, né? Enquanto que esse componente verde, que é o mecanismo apoiante, isso aqui são várias espécies de vários gêneros diferentes. Ele tá esse mecanismo ele é bem espalhado dentro de Asteraceae, enquanto o volúvel ele é concentrado nas Micania. Né? E com relação à distribuição de trepadeiras nos neotrópicos, de maneira geral, elas estão bem distribuídas aqui na América Central. Esse primeiro gráfico é de todas as trepadeiras, a escala aqui está em número de espécie por quadrícula. Então, de maneira geral, aqui na América Central, noroeste da América do Sul, descendo até os Andes, e o leste do Brasil, né, que são áreas altamente florestadas, então também não é uma surpresa, né, essa concentração maior de espécies em áreas de floresta, porque esse é um padrão bem geral para trepadeiras, né. E também é um padrão que a gente já esperava, porque tem outros trabalhos tratando de angiospermas que mostram que a maior diversidade de angiospermas está concentrada justamente nesses mesmos locais, né? América Central, noroeste da América do Sul e leste do Brasil. Mas eu queria chamar a atenção de vocês justamente, somente para esses 2 mecanismos, porque tem coisas bastante interessantes aqui. Começando pelo mecanismo volúvel, vocês podem ver aqui que nessa região que seria correspondente aqui à Bahia, tem um ponto bem escuro, né, um ponto bem preto, e essa região aqui está delineado o estado da Bahia e o estado de Minas Gerais. Isso aqui corresponde à cadeia do espinhaço. Então, esse delineadozinho preto aqui em Minas é o espinhaço meridional, aqui em azul o espinhaço setentrional e aqui em branco a Chapada Diamantina, né, que é bem onde está esse ponto bem preto aqui. Só que eu acabei de falar para vocês que o padrão geral de trepadeiras, de distribuição, é áreas altamente florestadas, né? Isso aqui não é uma área altamente florestada, isso aqui é uma foto de um campo rupestre da Chapada Diamantina. Então, a Chapada Diamantina tem muito campo rupestre, tem muita área aberta, tem florestas ripárias também, claro que tem, mas não é aquela floresta densa, né, tropical que a gente tem na nossa cabeça. Então, é muito curioso que tenha uma grande concentração de trepadeiras numa região de uma área tão aberta assim, né? Mas pode ser porque essas trepadeiras volúveis, elas fazem parte de famílias que a gente sabe que são muito ricas nessa região, por exemplo, a Apocynaceae, Malpighiaceae, Convolvulaceae, Fabaceae e Asteraceae.
E também pode ser por causa de um viés de coleta, porque bem nessa região da Chapada Diamantina ficam municípios como Mucugê ou Lençóis, que já foram feitos vários levantamentos florísticos, então a gente tem mais dados, né, para essa região. Então pode ser que esteja ocorrendo um viés de coleta aí, mas inclusive, agora tem uma menina, a Suzane, que foi aprovada no mestrado no PPG Bioevo da UFBA, e ela vai trabalhar justamente com isso. Ela vai fazer um levantamento florístico de trepadeiras na Chapada Diamantina, ela vai explorar melhor isso aí, e tentar ver onde é que essas espécies estão, quais são as fitofisionomias, porque é bastante interessante. Então, ela vai dar conta disso aí. E aí, com relação às trepadeiras com raízes grampiformes, deixa eu só ver como é que eu tô. Tô bem. Com raízes grampiformes, elas fogem bastante do padrão. Né? A gente pode ver que elas estão muito concentradas praticamente no noroeste da América do Sul e na América Central. Quase não tem espécie aqui, ó, na costa do Brasil. Né? É bem diferente. Né? Então, isso é bastante curioso. Mas muitas das espécies de trepadeiras com raízes grampiformes, elas pertencem a famílias que o Gentry, já em 82, já tinha dito que são famílias andino-centradas, ou seja, a maior diversidade dessas famílias está concentrada justamente nessa região. Por exemplo, Arace, Begoniace, Ciclantace, Ericace, Margraviace, Melastomatace, Piperace, né? Então, essas famílias, elas são bastante comuns aqui. Né? Então, isso pode explicar um pouco esse padrão. E também essa região aqui, ela tem regiões, por exemplo, como a região do Chocó, né, no sopé dos Andes, que é uma das regiões mais úmidas do mundo, pode chover até mais de 7 metros por ano, né? Então é muito úmido, né? São florestas nebulosas. E já é sabido que as trepadeiras com raízes grampiformes, elas estão associadas justamente a locais com menor sazonalidade e alta precipitação, e muito porque elas não podem ficar expostas ao sol, elas não podem ficar expostas a um ambiente que tem uma sazonalidade que varia muito, porque as raízes dessecam, né, então elas precisam dessa umidade de um ambiente que seja estável. Então, isso também pode ser uma explicação para elas estarem tão concentradas nessa região que é tão úmida. E aí, com relação aos modelos de transição de estado de caractere, né, comparando todos os modelos que a gente testou, o modelo que mais se ajustou aos nossos dados foi o modelo SO3, né, que permite transições, que as gavinhas só fazem transições diretamente com o estado não trepador, né, mas ele tem um suporte bem alto com relação aos outros modelos, exceto ao SO1, que tem um suporte moderado, mas, enfim, foi o modelo que melhor se ajustou. Aí aqui, então esse foi o gráfico de resultado, né, quanto mais grossa a linha, mais altas as taxas de transição, e uma linha pontilhada são menores taxas de transição. E é bastante interessante perceber que o estado 3, que seria o apoiante, que inclui as apoiantes ou as apoiantes com ganchos, ele apresentou as maiores taxas de transição, né, e isso é muito curioso, porque é curioso, mas a gente pode até entender, porque o estado não trepador está incluindo tudo que não é trepadeira, então tem plantas que são eretas também, né, e realmente, essas plantas que apresentam esses mecanismos de escalada, elas fazem parte muito de gêneros que não são caracterizados pelo hábito trepador. Por exemplo, a nona, guadua, mimosa, cróton, um gênero com 1000 espécies, mas tem lá umas 2, 3 que são trepadeiras e são só apoiantes, né, então, rândia e bácaris. Então, como eu falei para vocês, esse é o mecanismo, seria um dos mais simples, né, o mecanismo apoiante, porque a planta não tem grandes modificações, ela só se escora e vai subindo, então talvez fosse mais fácil tu passar de não trepadeira para trepadeira com esse mecanismo de escalada, né? Outra coisa interessante é as altas taxas de transição também das trepadeiras com raízes grampiformes e o estado não trepador, de novo. E aí, mais uma vez, aqui dentro desse estado não trepador, também estão incluídas plantas epífitas, verdadeiramente epífitas. E lá em 1892, o Schenck já escreveu no livro dele, já tinha dito que havia uma relação muito próxima entre plantas com raízes grampiformes, trepadeiras com raízes grampiformes, e plantas que são verdadeiramente epífitas. E, de fato, as trepadeiras com raízes grampiformes, elas fazem parte de famílias que têm um componente epifítico muito grande, por exemplo, Arace, Orquidace, Ciclantace e Piperace,
né? Então, a gente não tem condições, e nem era a nossa ideia, assim, se aprofundar tanto, mas talvez explorar melhor essa relação entre as trepadeiras com raízes grampiformes e o epifitismo, né? Seria interessante para a gente tentar entender as origens do epifitismo e tal, uma coisa bem bacana. E, por fim, essa coisa da especialização e diversificação. Realmente, mecanismos de escalada mais especializados, eles correspondem a uma maior diversificação, lembrando que o mecanismo mais especializado seriam as gavinhas, né, as tendrils. E aí, esses foram os grupos que a gente conseguiu encontrar, os grupos irmãos, foram 4 duplas de grupos irmãos, é pouco, né, a gente depois reviu os nossos critérios, eu vou falar um pouquinho disso no final da apresentação, mas por hora foi isso que a gente conseguiu fazer. E aí, segundo os nossos dados, a gente viu que, na verdade, não, porque o grupo que apresentou as maiores taxas de diversificação foi Bomareia, que é um gênero de trepadeiras volúveis, né? Então, sob uma extinção de 0 e uma extinção média, ela apresentou as maiores taxas de diversificação, e só foi ultrapassada pela tribo Pauline, que são de trepadeiras com gavinhas, quando a gente considerou uma extinção muito alta, né, e ela foi ultrapassada por bem pouco, assim, aqui 0,0902 em comparação a 0,0882, foi por 0,020, né, então, mas de maneira geral, as Bomaré tiveram maiores taxas de diversificação. E aqui a gente pode ver realmente que a Bomaré é essa bolinha cinza, então nesses 2 cenários aqui embaixo, no eixo X, estão a extinção estimada, e no eixo Y a diversificação, e a gente pode ver que a bolinha cinza da Bomaré está lá em cima, né, ela realmente tem as maiores taxas de diversificação para esses 2 primeiros cenários de extinção, e aqui a gente vê que está quase sobreposto o quadradinho cinza da tribo Pauline com a bolinha cinza de Bomaré, né, então ela ultrapassou, mas foi por muito pouco. Só que a gente tem que considerar o seguinte, que Bomareia é um gênero que ele é predominantemente distribuído nos Andes, à exceção justamente dessa Bomareia da foto, que é a Bomareia edulis, que ela é amplamente distribuída na América do Sul e também nas ilhas do Caribe, é a única espécie de Bomareia que ocorre no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, Bomaré é um gênero que é andino, né, e a gente sabe que o soerguimento dos Andes, né, toda essa orogênese dos Andes, ela está muito associada a altas taxas de diversificação em diversas linhagens, várias linhagens diferentes, né, e a Bomareia divergiu do seu grupo irmão há 29 milhões de anos, mas a idade do seu Crown Group é de 14 milhões de anos, mais ou menos, que coincide já com o início da orogênese dos Andes, e aí a partir de 10 milhões em diante é que essa orogênese foi acelerada. Então, é muito mais provável que Bomareia seja bastante diversa por causa dessas questões biogeográficas, do que por causa do hábito dela, ou até mesmo do mecanismo de escalada. Né? E aí, essa daqui, então, é só uma tabelinha comparando as maiores taxas de diversificação que a gente encontrou no nosso estudo, né? Aqui, 0,16 em Bomareia, com 0 extinção, 0,14, e depois 0,09 em Pauline, com a extinção mais alta. Então, mesmo assim, essa tabela aqui de Lagomarsino e colaboradores, eu destaco aqui embaixo, ó, é uma tabela das maiores radiações, considerando todos os grupos tem peixe, tem planta, tem inseto, tem tudo, né? Então, se a gente pegar dessa tabela, o grupo de plantas que tem as menores taxas de diversificação, ainda assim, as taxas que a gente encontrou, elas não chegam nem perto, né? Olha aqui, ó, 0,30 para uma extinção zero, 0,28 para extinção média e 0,19 para uma extinção alta. Então, assim, o hábito trepador, tem um trabalho do Gianoli de 2004 que fala que o hábito trepador, ele promove diversificação. Então, de fato, ele promove diversificação, só que talvez não de maneira rápida ou explosiva, né? Então, quais são os próximos passos? Como eu falei para vocês, a gente conseguiu muito poucos grupos irmãos, né? Então, a gente reviu a nossa estratégia e para ter uma maior robustez nas análises de diversificação, a gente vai agora considerar somente grupos de trepadeiras neotropicais, a gente abandonou essa comparação de grupos irmãos, e a gente vai fazer algo semelhante ao que Magalhães e Sanderson fizeram no trabalho deles de 2001, né? Que é fazer esse gráfico assim, essas linhas cheias, entre as linhas cheias denota o intervalo para extinção zero, de taxa de diversificação, e as linhas pontilhadas é o intervalo para extinção alta, né, então, um intervalo de 95%, então, tudo que está entre essas linhas
não é significativo, não é estatisticamente significante, e tudo que está ou para baixo ou para cima é menos diverso do que o esperado ou mais diverso do que o esperado. Então, essa vai ser a nossa nova abordagem. Eu estou nessa fase agora de encontrar esses grupos. E aí, essa questão da distribuição, a gente achou que também seria interessante fazer outros mapas, mas aí considerando a diversidade filogenética, porque às vezes tu pode ter um alto número de espécies numa quadrícula, só que elas são todas muito próximas, enquanto tu vai ter numa outra quadrícula também um alto número de espécies, mas de grupos completamente diferentes. Então, a diversidade filogenética ali vai ser mais alta, e isso acho que vai ser uma coisa interessante da gente discutir também. E aí a gente vai plotar os resíduos para ver, tipo, o que é, se é mais ou menos filogeneticamente diverso do que a gente esperaria. Né? Então, esses são os próximos passos. Depois de bastante tempo, eu estou retomando esse trabalho. E é isso. Então, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a Lilian e ao NERP por terem cedido o espaço, e também aos meus orientadores, a doutora Nádia Roque, o doutor Pedro Acevedo e a doutora Thais Vasconcelos, as instituições de financiamento e também a Universidade de Feira de Santana, que foi onde eu realizei o meu mestrado, né, o programa de pós-graduação, que foi onde eu fiz, ao CNPq, que me alimentou, e todos os herbários e outras instituições que eu visitei. E era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, agora a gente vai bater um papo. Espero que não tenha passado muito do tempo, mas, né, vamos ver. Muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. Foi muito legal mesmo. Ah, que bom. Sim, tem uns comentários. Eu passei do tempo, não? Não, tá tudo tranquilo. Tem uns comentários aqui já no chat, ó, tem uma pessoa te dando parabéns pelo seu volume de dados, que é surpreendente, de fato. Aí também diz que fica feliz, né, de ver esses trabalhos sendo feitos por mulheres brasileiras. É isso aí, exatamente. Aí ela falou, fiquei em dúvida se vocês tiraram as hemiepífitas. Ah, então, o que é uma hemiepífita? Né? Fica aí o questionamento. Então, isso é no nosso trabalho de revisão de terminologia, a gente trata justamente disso, porque essa questão de hemiepífito é muito confuso, né? Então, o que a gente considerou no nosso trabalho de revisão? Tem os hemiepífitos primários e os secundários, né? O primário é aquele que germina em cima da planta e depois estabelece o contato com o solo através de raízes, e o secundário é aquele que germina no solo e depois ele sobe no suporte e perde o contato, então ele se torna epífita depois, mas ele germina no solo, né? A gente, depois de revisar bastante, de ler bastante, a gente chegou à conclusão que a gente concorda com autores que dizem que, na verdade, essas hemipífitas secundárias, elas deveriam ser consideradas trepadeiras, e a gente não deveria chamar elas de hemipífita, porque esse termo ele denota uma proximidade com o hábito epífito que, na verdade, não é tão grande assim, elas são muito mais próximas de trepadeiras mesmo, até por questões fisiológicas, do que de epífitas, né? Então, as hemiepífitas secundárias a gente chama de trepadeiras nômades, e a gente reservou o termo hemiepífita somente para essas que começam a vida como epífitas e depois estabelecem contato com o solo através de raízes, porque elas sim têm um ciclo de vida todo toda uma biologia, uma fisiologia muito mais próxima das epífitas verdadeiras, né? Então, e aí, respondendo a tua pergunta, não, a gente não considerou as hemiepífitas dentro desse conceito de hemiepífita que eu falei agora, mas a gente considerou as trepadeiras nômades, que eram as antigas hemiepífitas secundárias, né? Então, tipo, ficus não entrou no nosso trabalho, nas minhas análises, pelo menos. Ficus não foi incluído. Muito legal, aí tem muitos elogios. Obrigada, foi interessante. Sim, foi muito legal. E aí tem uma outra pergunta agora da Betânia, perguntando se você viu relação da forma de escalada com o hábito de crescimento. Não, isso foi uma coisa que a gente não fez. Não fez, tipo, de ver se lianas são mais comumente volúveis ou coisa assim. A gente não chegou a testar isso, mas a gente eu tenho um outro trabalho que eu publiquei das trepadeiras, não é meu, né, eu sou coautora, das trepadeiras do Rio Grande do Sul, e a gente faz um pouco essa comparação, mas sem fazer nenhum teste estatístico, nem nada, e não parece ter uma relação, assim, não parece ter uma associação. Eu acho que se quiser
entrar nisso e pesquisar, ver se realmente tem, né, se tem alguma associação entre forma de crescimento e mecanismo de escalada, é interessante, mas por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já vi, que eu já li, eu acho que não vai ter. Eu acho que não tem, não. Tem mais parabéns, Aline. Tem uma pergunta do Luiz Henrique. Eu sempre tive muita dúvida sobre os arbustos escandentes. Já vi locais dizendo que eles são tipos de trepadeiras. Baseado nas suas pesquisas, isso confere? Então, escandente é um termo que é muito problemático. Eu recomendo ler o nosso paper. Não, mas é verdade, assim, porque esse paper, a ideia de fazer esse paper, ela surgiu justamente porque eu comecei a estudar e comecei a ler, e cada pessoa descreve de um jeito, sabe? É muito confuso. Então, escandente é um termo que ele é muito problemático, porque ele vem do latim scandens, que quer dizer subir, né, tipo, para cima. Então, ele originalmente foi usado por Linneu para denominar plantas que são trepadeiras, no geral, só que tem muitas pessoas, tem muitos autores que depois de um tempo começaram a usar escandente como sinônimo do mecanismo de escalada apoiante, né, que é aquele mais simples de todos, que ela só se escolhe e vai subindo. Então, é muito difícil tu saber, dependendo do trabalho que tu vai ler, se a pessoa fala escandente, o que ela quer dizer? Ela quer dizer sinônimo de trepadeira ou sinônimo de apoiante, né? É bem complicado, assim. Então, varia de caso a caso. Normalmente, quando se fala em arbusto escandente, é um arbusto apoiante. Escandente está como sinônimo de apoiante, que é só um arbusto que ele vai crescendo um pouquinho sobre a vegetação. Mas eu já vi, por exemplo, literatura de Bignoniaceae, literatura de Fabaceae, falando que as plantas são escandentes com gavinhas. Tudo bem, nesse caso fica bem claro que são trepadeira, o escandente está sendo usado como sinônimo de trepadeira. Mas, enfim, escandente é um termo que eu prefiro abandonar, assim, a não ser que tu vá usar ele no sentido original. Né? A gente sempre dá preferência a usar um conceito no sentido original. Então, mas usar escandente como sinônimo de apoiante, eu acho que fica muito confuso. De preferência não usa outra coisa. Mas se é para usar, então usa como sinônimo de trepadeira no geral. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas qualquer coisa, lê o paper, lá no paper tá melhor explicadinho. Respondeu sim, ele Tá falou. bom, que bom. Ah, você tá vendo, né, também. Agora, essa aqui da Betânia, as lianas não seriam mais dotadas de gavinhas? Não. Por quê? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem 2 clados grandes de lianas, né, que são a tribo Bignone e a tribo Pauline, aqui falando em neotrópico, né, porque o meu trabalho é de neotrópico. Então, mas a gente tem grupos imensos, por exemplo, a Pocinace, que são, se tu somar todas as Bignone e todas as Pauline, todas as tribo Bignone e todas as tribo Pauline, não dá o número de espécies de Apocinace que são volúveis, né? Tudo bem, tem muitas herbáceas em Apocinace também, mas tem Malpighiaceae, por exemplo, que tem praticamente só tem espécies volúveis e elas são quase todas lianas. Então, não necessariamente, assim, não necessariamente. Mas eu acho muito válido ir atrás disso, para tentar ver se tem. A minha impressão é que não tem associação, mas eu acho que sempre é válido a gente ir atrás e tentar descobrir as coisas. Patrícia. Oi. Oi, Vini. tudo bom? Obrigado, viu, pela sua De nada. apresentação, muito massa. Eu queria te perguntar, mas pode ser que eu tenha perdido na sua apresentação. Então, Não tem problema, estamos aqui, esse momento é para isso. vocês chegaram a comparar a diversificação dessas trepadeiras independente do tipo com as não trepadeiras? Independente do tipo do mecanismo de escalada, tu diz? Independente do mecanismo de escalada, se a planta tem esse atributo funcional em relação àquelas que não têm. Sim, pois é, eu deveria ter falado isso na apresentação, não falei. Sim, todas as trepadeiras têm, todos os grupos de trepadeiras apresentaram maiores taxas de diversificação que seu grupo irmão não trepador, que é uma coisa que o Gianoli, no trabalho dele de 2004, já tinha falado, né? Inclusive foi daí que ele tirou foi daí que a gente tirou essa metodologia de grupos irmãos. Ele pegou grupos irmãos
que tem hábito trepador e que não tem hábito trepador e estimou as taxas de diversificação. E aí ele viu que, na grande maioria, estatisticamente significante, na grande maioria das vezes, os grupos com trepadeiras são mais diversos. Então, ele chegou à conclusão de que o hábito trepador, ele realmente promove maior diversificação. E tem alguma explicação, assim, para isso acontecer, para esse padrão? Porque elas começam a explorar um nicho novo, que tá vago, será que é isso? Exatamente. Nossa, que massa. E elas também podem, por exemplo, elas não precisam investir tanto em caule, né? Porque elas não precisam se sustentar, elas são umas escoradas, né? Elas vão usando os outros de apoio. Então, elas podem investir mais em folhas, mais em flores, elas podem se reproduzir mais rápido, daí elas dominam ambientes mais rápido, né? A trepadeira cresce, que é uma desgraça, assim, tanto elas crescem muito rápido. Abre uma clareira, dá 2 meses já tá um cobertor de trepadeira, assim. Então, elas crescem super rápido, elas são muito eficientes em se aproveitar, né? Mas eu acho que tem muito essa questão do nicho mesmo. É bem por aí o raciocínio. E talvez a taxa como é que fala isso, né? A taxa de reprodução deve ser muito mais rápido também, né? Que possibilita mais variações. É isso, mais gerações, mais... Exatamente. Mas é mais por explorar nichos novos. Muito legal, valeu. Parabéns, hein? Ficou muito massa. Muito obrigada. Alguém? Patrícia. Oi. Tá me ouvindo direitinho? Pode ouvir. Você chegou a ver algo sobre competição entre trepadeiras e como isso pode afetar na diversidade delas? Não, porque daí já é muito ecológico, assim, sabe? Eu acho que é super interessante, mas eu acho que o meu trabalho já era grande o suficiente, daí ia ficar muito complexo, assim, sabe? E muito grande, muito dado, muito amplo, não ia dar para discutir, eu acho, de maneira legal, assim, mas isso é uma coisa bem interessante de se fazer. Tem muitos trabalhos, né, que falam de competição de árvores e lianas. Muitos trabalhos, um monte de gente que lá, principalmente em Barro Colorado, tem uma galera que faz muito esses trabalhos com experimentos e tal. Então é bem legal, mas eu não cheguei a adentrar nisso aí, não, porque nem tinha como, ia ser muita coisa. Um mestrado de 10 anos aí fica difícil. Menina, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de dados maravilhosos do teu trabalho. Eu estava assistindo e cada vez que você passava, eu ficava de boca aberta, minha boca abria mais. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Foi bastante coisa mesmo. É bom eu estar apresentando aqui de novo, porque eu dei uma parada, assim, né, de mexer nas coisas do mestrado para poder focar no projeto de doutorado e tal, que tem bem essa pegada de macroevolução também, mas é com melastomatasse, com tamanho de genoma, com poliploidia, é outra coisa. Mas a base é macroevolução, que é o que eu quero seguir fazendo. Então, e não tem nada a ver, né, com trepadeiras. Daí eu tive que dar uma parada de mexer nessas coisas, e aí eu retomei agora, então vou voltar, vou fazer essas novas análises, a gente vai escrever o paper, vai, se der tudo certo, submeter o paper esse ano ainda. Então, mais uma vez, obrigada por me cederem um espaço para eu estar aqui falando sobre isso, porque daí vai voltando, aquilo que estava lá no fundo da cabeça, assim, vai voltando e já dá uma energizada para a gente continuar trabalhando também. Sim, logo mais sai trabalhão aí. Espero sim. Vai dar tudo certo. Tem coisa para fazer ainda, mas vai rolar. Sim, muito legal. Tem mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Depois eu vou olhar aqui os comentários. Se eu perdi algum aí, eu fui tentando acompanhar, mas se eu perdi algum, pode chamar. Não? Que legal. Acho que não, eu acho que já foram todas as perguntas. Muito obrigada pelas parabenizações. Que bom que vocês gostaram, que bom que foi interessante. Eu sempre acho que falar de trepadeiras é legal, porque não tem muita gente que estuda trepadeiras e tem muita dúvida, tem várias, né, eu acho elas ótimas, então sempre que eu puder falar sobre elas, e se eu inspirei alguém a trabalhar com trepadeiras, eu também vou ficar feliz, porque a gente precisa, elas são tão legais, precisa de mais gente explorando isso. Então, mas eu acho que já foram, Lilian, todas as perguntas. Teve mais um elogio agora. Então é isso, gente. Queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer também a Tita ter aceitado participar aqui com a gente, foi muito legal.
Eu já conheci o trabalho, fiquei empolgada de novo assistindo. Lilian, minha parceira de macroevolução aí. Você, que nem ele falou, parece que a gente vê que você gosta do que você fez, sabe? Porque você fala com tanta emoção assim, que realmente é uma coisa boa de ficar assistindo. Sim. Então é isso. Que bom. Te parabenizar, então, mais uma vez pelo trabalho, te desejar muita sorte aí agora com os próximos passos, que tudo se conclua. Viu, no seu doutorado também, que dê tudo certo. E é isso. Muito obrigada. Na luta. Então tá, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Se cuidem, por favor, cuidem dos seus e vamos em frente. Sim, tchau, só gente. para lembrar que as apresentações... Não, tudo bem. É que as apresentações estão sendo gravadas e depois a gente está disponibilizando no site do NERP. Então, ótimo. Se alguém perdeu e vocês conhecem, pode recomendar depois, tá bom? Sim. Muito obrigada. Acho que também vale a pena a gente anunciar nosso próximo seminarista, que já se apontou, que vai ser o João Custódio. Ah, sim, ó. Então, daqui 15 dias... Não sei o que aconteceu, que o João aceitou meu convite depois de um ano que eu tô... Então, daqui 15 dias, sempre aqui nas quintas-feiras, às 16 horas. Falando sobre alguma coisa misteriosa que a gente ainda não sabe. Mas aí, em breve, a gente divulga nas redes sociais lá do NERP, tá? E aí, vocês vão acompanhando. Viu, gente? Tá bom. Então tá, pessoal. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau. Muito obrigada.